Oi, meu nome é Nicole, sou estudante de graduação em Ecologia na Universidade Federal de Sergipe e eu tenho uma pergunta para vocês. Já percebeu que as redes sociais promoveram um fenômeno interessante e também preocupante relacionado à propagação de informações? Antigamente, o que era dito em rodas de amigos geralmente ficava por ali mesmo, mas hoje, coisas absurdas ditas por qualquer pessoa se espalham numa velocidade alarmante. E qual o resultado disto? Teorias da conspiração, que antes ficavam restritas a grupos pequenos de pessoas, hoje se espalham rapidamente para todos os lados. Não é verdade, Michelle? Sim, Nicole. Vamos ilustrar esta situação? O Twitter é uma plataforma bastante utilizada para espalhar desinformação. Algumas pessoas escolhem este meio para zombar de assuntos que as incomodam. Quer um exemplo? Vou ler alguns tweets do Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos. Abre aspas. Está congelando e nevando em Nova York. Precisamos do aquecimento global. Fecha aspas. Abre aspas. O conceito de aquecimento global foi criado pelos chineses para fazer os Estados Unidos menos competitivos. Fecha aspas. Abre aspas. Está nevando e congelando em Nova York. O que diabos está acontecendo com o aquecimento global? Fecha aspas. E com estas afirmações e questionamentos, o ex-presidente promove a confusão e dúvida sobre o assunto. No fundo, ele está opinando sobre algo que não conhece. Se você pensar no senso comum, fica parecendo que ele tem razão, pois o aquecimento global geralmente é relacionado apenas ao aumento na temperatura. Mas o que Trump está fazendo é confundir os conceitos de tempo e clima. Quando falamos de tempo, estamos nos referindo à sensação térmica e a eventos que estão acontecendo naquele momento. Então, quando alguém diz, hoje está muito frio e chovendo, ou o mês passado fez muito calor, ela está se referindo ao tempo. Já o clima é a reunião de características ligadas à temperatura e chuvas de um determinado local e suas variações ao longo dos anos. Poderíamos mesmo dizer que clima é um conjunto de tipos de tempo de uma localidade. Quando eu digo o clima do interior de Sergipe é quente e seco, estou descrevendo o clima daquela região. Então, os comentários de Trump se referem ao tempo que estava fazendo em Nova York, e não é correto fazer uma relação disto com o aquecimento global, pois o aquecimento global trata-se de um aumento da temperatura média global que vem acontecendo nas últimas décadas. Portanto, como este fenômeno vem ocorrendo ao longo dos anos, trata-se de um evento que altera o clima do planeta. Qual o resultado disto? Resulta no que os pesquisadores chamam de eventos climáticos extremos. Nestes são incluídos, além de ondas de calor, os furacões, as inundações, os pasmem, o frio intenso. Isso mesmo, o aquecimento global também é responsável por invernos rigorosos, além do normal. E estes extremos climáticos estão se tornando intensos e mais frequentes atualmente. Quer ver outra confusão muito comum e difundida na sociedade, e muitas vezes espalhada nas redes sociais? Comparar a variação da temperatura média global prevista para as próximas décadas com a variação de temperatura que ocorre em um mesmo dia. Sim, porque sabemos que durante o dia as temperaturas são maiores do que à noite. Vamos dar uma olhada na diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima prevista para o dia 5 de maio de 2023 em duas localidades do estado de Sergipe, Aracaju e Nossa Senhora Aparecida. Na capital de Sergipe, Aracaju, a diferença entre as temperaturas máximas e mínimas foi de 5 graus, enquanto no interior, Nossa Senhora Aparecida, para esse mesmo dia, a variação de temperatura chegou a 9 graus. Então, quando alguém ouve que os pesquisadores do clima alertam para os perigos da temperatura média global aumentar 1,5 graus nas próximas décadas, muitos não se sensibilizam, achando que essa variação de temperatura é pequena, pois comparam esta variação com os valores que mostrei anteriormente para Aracaju e Nossa Senhora da Aparecida. Porém, anteriormente, estávamos nos referindo à variação de temperatura média do planeta, e não em um período de 24 horas em determinado local. Ou seja,
Quando falamos de elevação da temperatura global de 1,5 graus, estamos falando de mudança no clima. E a variação de temperatura em um mesmo dia, estamos falando de variação no tempo. Por que é tão importante não confundirmos esses conceitos? Quer ver o quanto uma variação de 1,5 na temperatura do planeta pode ser impactante? Vamos dar uma olhada nos alertas do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, sobre os impactos da variação da temperatura média global para as próximas décadas. A frequência de ondas de calor entre os anos 1850 e 1900 era de uma ocorrência a cada 50 anos. Anualmente, como o aquecimento global já promoveu um aumento na temperatura média global de 1 grau, a frequência de ondas de calor passou para quase 5 eventos a cada 50 anos. Caso o planeta experimente um aumento na temperatura média apenas 0,5 maior, ou seja, 1,5 graus, a frequência dos eventos aumentará quase 9 vezes. Imagine então se o aumento da temperatura for de 2 graus. Pois é, estima-se que a frequência de ondas de calor aumentará quase 14 vezes. E na previsão mais alarmante, se chegarmos a 4 graus de aumento na temperatura média do planeta, a ocorrência de ondas de calor será praticamente o novo normal, pois isto vai acontecer quase que anualmente. Além do aumento da frequência de ondas de calor, a intensidade de cada onda também será intensificada. Para o aumento da temperatura média global de 1,5 graus cada, onda de calor será 2 graus mais quente. E com o aumento de 4 graus, cada onda de calor poderá atingir mais de 5 graus de temperatura. Acredite, minha gente, confundir conceitos pode ser muito perigoso e compromete as discussões sérias na sociedade para enfrentarmos as causas e consequências do aquecimento global, dificultando a resolução do problema. Por isso, é tão importante engajar a sociedade em debates sobre a consequência da propagação de desinformação. No mundo de hoje, como a informação vem se espalhando numa velocidade cada vez maior, é essencial termos pessoas colocando informações verídicas e de qualidade nas diferentes mídias. #Fora Fake News. E é aqui que eu finalizo esse vídeo. Espero que tenha conseguido levar informação de qualidade e que vocês possam ser semeadores desse conhecimento. Aproveito também para fazer a propaganda do Instagram do Ecosys, o @EcosysUFES. Lá a gente sempre está postando coisinhas bem legais sobre as mudanças climáticas e a nossa relação com o carbono. Até o próximo vídeo!